Muito bem. Graça e paz a todos. Saudade de todo mundo aí. Que bom rever. Então, a paz do Senhor para os crentes, uma boa noite para os amigos do Evangelho. A gente ouvia isso, né, escuto nas casas. Gente, é um prazer muito, muito grande estar de volta com vocês aqui na nossa sala de aula. E para continuar, estamos exatamente na metade do nosso curso, está quase acabando. Vai ter algumas partes interessantes. Como eu disse nos áudios que mandei a vocês, essa matéria é surpreendentemente importante, demais da conta, porque ela vai trazer para a gente uma ideia de como o Evangelho se propagou usando ferramentas da época sem ser algo produzido pela época. Ou seja, o cristianismo não é uma produção mitológica grega, nem tampouco do pensamento, né? E por muitos anos a igreja ela teve que lidar com esse problema. Os próprios pais da igreja, né, quando começaram, eles tinham um problema sério para desvincular a igreja da ideia grega. Inclusive, eu acho assim fantástico, sabe? Os primeiros discípulos, gente, o Pedro, lá o João, o Tiago, o Bartolomeu, eram gente simples, pescadores, sabe? Eles não tinham nada de filosofia, de Grécia e tal. E Jesus os chama ali, desprovidos dessas coisas, né? Injeta neles o evangelho, que hoje temos o cristianismo. E aí, a segunda leva, que é depois deles, né, que serão os patrísticos, nós já estudamos, será um grupo de pessoas altamente competentes e inteligentes, no sentido inteligente, sim, é que, em comparação aos discípulos, eram indoutos, né? Indoutos. Mas essa turma que vem depois, ó, começa com Paulo. Paulo e Lucas já vem rebentando ali, Paulo e Lucas e Mateus. Já falavam hebraico, grego, até latim, né? E aí você vai ter Ambrósio, Clemente, Irineu, vários, inclusive depois do quarto século aí, o Agostinho de Hipona. Então, gente, eu fico assim abismado, porque Deus levanta esse pessoal numa época necessária para combater toda a investida da filosofia grega, inclusive o gnosticismo, né? Agora, é interessante, gente, que nós vamos ver durante a matéria que muita coisa que a igreja fez já se fazia por outras instituições da época. A igreja vai só fazer e arrumar e trazer a verdade. Então, eu fico pensando, se Jesus tivesse chamado os discípulos, que fossem pessoas, assim, filósofos, né, da época, aí teríamos um problema. Olha como isso é importante. Isso é muito... Que bom que está sendo gravado isso. Se Jesus chamasse pessoas na época, andar com ele, que eram influentes da cultura grega, da cultura romana, da cultura egípcia, whatever, a gente teria hoje um sério problema de dizer que o evangelho não seria uma sombra grega. Jesus chama 12 homens indoutos, que nem grego eles falavam, né? Aí Jesus pega esses homens, passa para eles o cristianismo, esses homens adquirem o cristianismo e eles vão pregar o evangelho na Ásia Menor e se convertem em uma gama de homens e mulheres altamente cultos. Tertuliano, gente. Tertuliano. Tantos eles. O próprio Flávio José, que não foi cristão, pelo menos você sabe, ele comenta sobre isso. Então, veja, aí vem essa segunda leva, que é chamada os patrísticos, já com todo o conhecimento grego. João Crisóstomos, né? Os pais nicenos, os pais pré-nicenos, os pais gregos, os pais romanos. Aí eles vêm com todo o conhecimento grego. Aí o diabo usa o povo da Grécia para levantar o gnosticismo, para dizer, não, o saber também salva. E aí Deus manda esses homens que eram influentes na comunidade grega para combater esse tipo de coisa. Mas apesar de que
Não houve intenção de Sócrates, de Sófocles, de Sóstenes, de Cícero, de Aristóteles, né, que foi o último deles, né, dessa primeira leva. Não era intuito deles, de alguma forma, combater o cristianismo, até porque não existia o cristianismo ainda, né? Ele veio depois. Mas Deus levanta esse grupo após para combater qualquer ranço que tivesse para dizer que o cristianismo veio do grego. Um outro ponto interessante ainda para esta aula, que a gente tem que entender, é que eu estou falando de uma colonização cultural. Não é nem ideológica, ela é cultural. Por quê? Você tem aquele morreu cedo, rapaz, Alexandre o Grande, ele vai, então, trazer da Grécia, né? Do sistema helênico, porque a gente vai explicar para você que é helenismo aí. A linguagem grega no mundo inteiro, com a linguagem vai também a cultura. A gente está vendo aí um momento interessante da ascendência da igreja junto com o movimento helênico. Aí, é importante agora entender isso. A igreja vai usar o helenismo para propagar o evangelho. Isso é importante. É como se fosse hoje o inglês. O inglês é uma grande ferramenta para pregar o evangelho. O inglês é a minha segunda língua. Eu posso pegar aqui um avião e ir para um país que fala, descer, já começar a falar inglês e pregar inglês. É uma ferramenta maravilhosa. E a gente vai estudar tudo isso. Portanto, essa matéria é muito, muito, muito importante. Ela não é espiritual, a gente não vai dar glória a Deus, mas é bom entender. É bom entender todo esse processo. Vamos abrir, então, nosso material sobre isso, para a gente já discorrer um pouquinho aqui da nossa apostila. Eu estou vendo que a Paula está aí com a gente, né? Deus abençoe, Paula, e que eu possa abençoar a vida aí. Glória a Deus. Vamos, então, aí. A disciplina... Nós já estamos agora no módulo 2, né? Já é a disciplina 6, o módulo 2. Alguém quer falar alguma coisa aí, não? Não, pode continuar. Pode ir? Amém. Ó, então, aula 1, a história helenista. Helenismo e sua ascensão. Vou pegar o primeiro tópico aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Agora bom. Agora deu um grau. O helenismo e sua ascensão, desde o surgimento dos macedônicos até a expansão grega. O helenismo foi uma cultura formada a partir da soma de muitos povos, né? Suas línguas, costumes e, principalmente, suas filosofias. A terminologia helenismo é, na verdade, uma extensão cultural construída a partir das conquistas de Alexandre o Grande, que era macedônico, mas evidenciou o grego, pois sua influência por Aristóteles contribuiu para tal. É curioso notar que Alexandre e Aristóteles faleceram no mesmo ano, embora Aristóteles fosse mais velho. Aristóteles, que viveu no tempo clássico da história grega, foi um filósofo grego, aluno de Platão, e o seu pai, Nicômano, foi médico pessoal do rei Amintas III. A importância de se estudar o helenismo é porque a igreja nasce em uma comunidade fortemente influenciada pelo helenismo, que precisou usar a ferramenta como expressões e a língua koiné, que é o grego popular, porém jamais foi fruto da cultura grega. A igreja é uma revelação de Deus. A igreja Beth Shalom afirma que a igreja de Cristo é uma revelação de Deus. Não é fruto humano, e isso eu falo sem falar com o pastor Marcos, já sei o coração dele e conheço a doutrina da igreja. Não é fruto humano, a igreja não é ideia humana, a igreja é a ideia de Deus, mas ela usou as ferramentas da época para ser propagada. O poder do helenismo foi tão forte, gente, que até hoje nós temos a influência. Olha, se eu não me engano, o Kennedy é muito dedicado ao estudo da filosofia, se eu não me engano. Ele gosta muito dessa área, ele pode até dividir comigo a aula aí. O helenismo foi muito importante para a cultura. Eu não digo nem grego, tá? Porque o helenismo é mais que o grego. O helenismo ele reúne tudo que é grego e fora o que vem fora da Grécia também. Isso é helenismo. Se eu falar só mundo grego, é mundo grego.
Agora, helenismo, ele é muito mais abrangente, porque foi um tipo do império, né? Quer ver, pra vocês terem uma ideia do helenismo. Teve um senhor que, no quarto século antes de Cristo, se eu não me engano, ele foi contemporâneo de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, né? Foi considerado. Então, ele era um homem de muita saúde, vivia saudável demais, com muita saúde e tal, muito saudável. Naquela parte da Grécia, eu já estive lá na Grécia, né, 2 vezes, eles notavam que aquele homem não adoecia. As pessoas ficavam doentes, morriam, aquele homem não adoecia, não adoecia, não adoecia. Aí foram pesquisar, mas o que esse cara tem que ele não fica doente? Ele plantava alho, ele tinha uma grande plantação de alho. E aí o pessoal falou, deve ser esse negócio aí, o que ele está usando. E eles começaram a plantar também, cultivar, por isso que vem a palavra cultura, vem de cultivar. E começaram a fazer isso. Não é que aquela aldeia ficou a mais saudável da Grécia? E, na verdade, o alho realmente um antibiótico natural. O alho é tudo de bom. Olha, esse negócio que teve da Covid aí, né? Muita gente foi fortificada pelo alho. Então, olha só, como é que vem de lá, toda essa cultura, né? E hoje você vê aí as benesses que tem o alho e tal, e a medicina, ela brota, né? Daquela região. Inclusive, eles têm o deus Asclépio, né? Que também remete-se a essa época aí. Então, a igreja, ela usou a ferramenta que tinha na época, que era o helenismo, para propagar o evangelho. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente abre para o fórum, tá? Vamos lá. A parte 2, a ideia da união dos povos. Foi o pai de Alexandre, o Filipe, né? Ele é do quarto século de Cristo. Foi o Filipe II quem iniciou a unificação dos povos à medida em que ia conquistando. Os gregos foram enfraquecidos em 2 guerras importantes, as guerras médicas e as poliponésias. Eu não vou entrar nesse mérito, que é uma questão de história, aí vai desvirtuar a matéria. Com o enfraquecimento do grego, Filipe iniciou a conquista e a mesma foi corroborada pelo filho Alexandre, na sequência. Os passos de Filipe foram seguidos por Alexandre, pois uma das coisas mais importantes que fez foi unir os povos através da língua, o grego comum, ou koiné, e também outras atitudes menores, até mesmo de cunho comercial. O helenismo, ou a região Elade, né, que envolve a antiga Macedônia e Grécia, foi o nome dado ao conjunto de cidades-estado que formava essas regiões, incluindo Esparta e Atenas. Depois, em direção à Anatólia, atual Turquia, que já estive lá também, ao Oriente Médio, então dominado pelos persas e a Índia. O conjunto de cidades de Elad, ou helenismo, foi um dos maiores feitos que o mundo já viu. Sua influência atingiu até a igreja, que soube filtrar, e daí a importância da nossa matéria para distinguir e desmistificar qualquer base helenística ou grega da revelação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, outras religiões possuíam práticas que a igreja utilizou, todavia sob um prisma de significado real e desfazendo a confusão que Satanás promoveu usando estes povos para confundir a chegada da igreja. A gente vai ver isso mais de perto agora, só para você entender a importância desse domínio macedônico, né, que estamos chamando de helenismo, a influência que ele teve em todos os povos, porque trazia, né, várias contribuições. E a igreja vai ter que usar algum sistema que eles usavam. Vocês vão ficar chocados, porque Santa Ceia já existia, batismo nas águas já existia, Santa Ceia já existia, discipulado já existia, não é nada da igreja. Não é nada da igreja. Por isso que essa matéria é importante. Não é nada da igreja. Por que tem a palavra lar, o meu lar, né? Os lares da igreja, o lar. O que são os lares? Lar era um deus romano, bem antes da igreja. O lar era um deus romano que era o deus da casa, era o deus da casa. Alguém já ouviu o nome lareira? Lareira, que coloca lenha no frio, porque vem de lar, dos lares. Olha que interessante isso. Na lareira eram sacrificados animais para o deus lar.
Agora me ajuda, quem que sacrificava o animal para Deus? Vocês lembram? Israel. Israel lá atrás. Olha Roma repetindo, só que não era para o nosso Deus, era para deuses pagãos da Roma. Então, os lares, eu vou ter um culto em meu lar. O lar é um deus romano. Lareira era uma fogueira, que hoje o pessoal faz aí o forno, né? Então, havia muito disso que eu vou te explicar. Por exemplo, no batismo das águas dos essênios, eles tinham um tanque batismal, até hoje existe lá um tanque de 3.000 anos, está lá. Para descer é um degrau, para descer, você desce de branco, olha só, igual a igreja, de branco, e para subir, para sair da piscina, são 5 degraus, que são o quê? É o discipulado. Para entrar, para ser batizado, basta se arrepender. É um passo só. É aquela música antiga, um passo só, é isso aí. É um passo só, se arrependeu. Aí você toma o banho, purifica, e você sai, 5 degraus significa o discipulado. Isso não é coisa da igreja. Nem o nome igreja. Ó, o nome presbítero, o nome diácono, igreja, não era cristão. Isso é tudo importação da Grécia. Igreja vem da eclesia, que era uma prefeitura, tipo uma prefeitura. Os presbíteros eram os que lideravam, e os diáconos, os que auxiliavam. A igreja importou os termos. Está entendendo? Não é interessante isso? Então é bom que se saiba isso, para que nenhuma pessoa venha comentar algo contrário para denegrir a igreja, né? Para estragar o processo da pregação da igreja. Vamos continuar aqui para abrir para o fórum. Ok? Ó, você está vendo aí, né, esse paralelo? E isso vai ficar um pouco mais ainda interessante, esse paralelo. Opa, foi demais agora. Deixa eu abrir aqui, espera um pouquinho. Aqui, ok. A comunhão, a ideia da igreja. Talvez não seja o mesmo paralelo, mas pelo menos a ideia. Assim como havia esse desejo de unificação, e o helenismo trabalhou nesse sentido, a igreja também mostrou o mesmo princípio. A diferença era que, pelo lado dos imperadores, era a motivação de sede de poder, controle. E na igreja, a vida era a comunhão e a unidade. No sentido de plantação da igreja, o grego foi fundamental na escrita e na disseminação dos documentos eclesiásticos. Veja bem que o Novo Testamento teve o grego como grande aliado para a propagação do evangelho. De certa forma, Deus estava usando partes das culturas para a implantação do seu reino na terra, através de Jesus Cristo e sua igreja. De certa forma, Deus usou a força da língua grega, a acessibilidade das entradas romanas e o monoteísmo judaico, como a tríade de sustentação da igreja. E isso, com certeza, vai cair na prova. Quais foram as contribuições dos povos para a chegada da igreja? Judeus com monoteísmo, Roma com o progresso ferroviário não, das ruas. Olha só, ferroviária, fui muito longe, né? Das ruas, e a Grécia com a língua, né? A língua, a rodagem e a religião. A Grécia, a Roma e o Judá. Ela nasceu na hora certa, quando tudo isso fora construído para servir como base. Antes desses 3 elementos seriam mais difíceis. Antes desses 3 elementos, quer dizer, se não fossem eles, seria mais difícil a plantação da igreja. Vocês imaginem, se não tivesse um berço onde nasceria Jesus, fortemente fechado com o monoteísmo, seria difícil. Olha, e seria difícil. Porque eu estou falando de um mundo monoteísta, desculpa, de um mundo politeísta, enoteísta. Politeísta, enoteísta. E agora vem o Judá fortificada com o monoteísmo. Porque Israel apanhou tanto lá no deserto, desculpa, no Babilônia, apanhou tanto, perdeu 10 tribos, ficou só 1,5. Apanhou tanto que nunca mais. O pessoal fala que gato tem medo de água fria, né? Eu digo que gato escaldado tem medo de cuspe e sobe no poço de costa ainda, ao medo que ele tem. Israel gerou esse mesmo medo, nunca mais. Então você tem uma base judaica forte, monoteísta, porque a igreja nasceu do judaísmo. A igreja nasceu do judaísmo. Só que depois a igreja corrigiu alguns pontos, né? Segundo,
Se não fossem as estradas romanas, como é que seria? Interessante, né? Se não fosse as estradas romanas. Inclusive, pessoal, deixa eu falar uma coisa para você interessante. Essa é muito boa. Essa é muito boa. No espaço sideral, a mais alta tecnologia. Os tanques de combustíveis não são tão grandes. São do tamanho da carroceria de uma carreta. Por quê? Porque veio na carroceria da carreta. Mas por que os tanques veio na carroceria da carreta? Porque os tanques antes foram colocados em cima de trens. E por que os trens? Porque os trens têm os trilhos de ferro assim fechados, pertinho, e tem as cavidades dos túneis que tem que passar ali. Mas por que tem que ser isso? Porque os trens foram feitos em cima da ideia das bigas romanas. Mas e as bigas romanas? Elas foram feitas na medida do traseiro de um cavalo. Então, podemos dizer que os tanques de combustível da mais alta tecnologia no espaço veio da medida da traseira dos cavalos. Dorme com essa. Essa, olha, eu quero R$100 de cada um agora aí. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Imagina isso. Essa é a influência que eu estou falando, né? A influência das ruas romanas. Quando você pegar uma rodagem estreita aí, lembra do traseiro do cavalo. Fala, isso aí começou em Roma. Pode falar para o povo aí. Pode ensinar para o povo. Como é que é isso? Vai lá para o seminário aprender. Lá ensina também sobre o traseiro de cavalo. Glória a Deus. Entendeu? É isso aí. A gente tem as rodagens hoje por causa de Roma. Desse tamanho de Roma. E o que seria da igreja se não fosse uma linguagem... Gente, por favor, me ajude. Hoje eu estou nervoso. Me ajude. Como é que eu ia pregar o evangelho no mundo inteiro sem ter uma língua conhecida? Você, esquece. Ia começar a pregar em hebraico para ensinar para o outro para o latim, para o outro passar para o copta, para o outro passar para o sânscrito, outro... Esquece. A igreja veio na hora que o grego era falado comercialmente. E vocês estão na cadeira, segurados na cadeira aí? O grego só apareceu por causa do comércio, por causa do comércio pluvial, né? da marinha, dos navios. Então, era uma língua... Gente do céu, glória... Eu vou ficar de joelho aqui. Foi demais. Deus providenciar o grego, naquele momento, o grego em alta, as rodagens romanas, porque o Império Romano saiu abrindo rua em tudo quanto é lado. Chegou até em Toritama, olha, mas saiu abrindo rua em tudo quanto é lado. Roma saiu rasgando rua, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Chegou até Petrolina, foi longe o negócio. Aí você tem as rodagens, você tem o grego e você tem a religião monoteísta. A igreja chegou na hora certinha. É como diz aí Caruaru, na medida, né? Na medida, chegou na hora, certinho, assim, ó, pá. Era a hora de entrar à igreja. Então, eu acho isso fantástico. Eu acho isso, irmãos, fora do comum. Uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Encerrando, para a gente abrir para o fórum, a influência sobre a igreja. No decorrer do nosso estudo, vamos ainda entrar com mais propriedades deste assunto. Mas o fato é que os patrísticos, ou seja, os pais da igreja, a partir do segundo século, tiveram muito contato com a cultura grega, o que era normal na época, ao ponto de ser um apogeu na vida da igreja. Olha aí, o Clemente de Alexandria foi uma bênção. Por exemplo, Clemente de Alexandria é do segundo século, tá vendo? 150, 120, 215. Era conhecedor do grego clássico. E preste atenção, grego clássico não era para qualquer um, não, tá? Onde foram escritos os teatros e as filosofias, portanto, bastante erudito. E também conhecia o grego comum, o mesmo que for usado para o Evangelho e parte do NT. Olha, eu estive em Atenas, onde Paulo pregou. Lá em Atenas tem 2 teatros. Eu sei que um era de Dionísio, e tinha um outro teatro. Tem o teatro popular e o teatro clássico. Olha, para o clássico só podia entrar na época a socialite, era uma coisa assim de louco, é só quem conhecia, que era erudito. E agora, o outro teatro popular era para todo o povo entrar e ouvir. O Clemente, que foi um grande obreiro, um grande presbítero, ele era profundamente conhecedor do grego clássico. Deus salvou as pessoas certas.
na hora certa. Glória a Deus. Ademais, Clemente conhecia a obra de Filion, de Alexandria, um grande erudito na época que estudava a mística judaica com o helenismo. Foi providência de Deus ter homens de Deus em uma hora como estas na história do cristianismo, porque o Espírito Santo pôde dirigir seus filhos a não mesclarem as culturas ao ponto de enfraquecer a sã doutrina ou de desnivelar a revelação. O helenismo, na verdade, serviu ao Evangelho, mas o Evangelho é superior pela revelação divina. Não menciono isto com desprezo em relação à cultura grega, claro, né, gente? Entretanto, é para diferenciar o que Deus enviou através dos seus chamados e ungidos. Ao menos algumas coisas das artes e culturas aprove o Senhor permitir para ser uma ponte na propagação da sua graça. Ok? Então, vamos aí abrir um pouquinho para o fórum agora. Mas aí eu quero fazer a pergunta. É claro, se alguém tiver pergunta, pode me fazer. Eu acho que é meio cedo, porque tem muita matéria ainda, mas eu queria fazer a pergunta. Vocês acham que foi relevante ou não essa questão da igreja vir nesse momento? Outra coisa que eu queria perguntar ainda, que eu queria um comentário de vocês, se alguém quiser comentar, é claro, não é obrigado, não. Veja bem, quantos de vocês aqui na classe, porque eu também um dia também não conhecia isso não, tá, gente? Quantos aqui não tinham ideia disso? Que a igreja chegou nesse momento. A igreja chegou no momento exato, que era a língua grega espalhada no mundo inteiro, para facilitar o evangelho, as rodagens romanas estendidas no império inteiro, para o alcance ser maior, e a base fundamental do cristianismo, que é o monoteísmo. Quem entendeu isso legal, quem achou isso interessante, pode fazer um comentário aí, se você quiser comentar, fica à vontade. Está aberto o grupo também, viu, gente? O meu som tá bom aí? Tá. É um motivo de interação. Já foi publicado. Agora aí, vocês não só o sumador do fogo. Eu quero outro especial. Oi. A paz, professor, boa noite. Amém. É Jadson que está falando. Hoje não é pergunta, mas comentário, né? Eu estava pensando essa semana no texto em que Cristo fala nele, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e acredito que tem muito a ver com a aula de hoje. Entretanto, meu comentário é que Cristo ele trabalhou nesse item, como conhecedor do texto, né, os discípulos, eles particularmente não foram por todo o mundo, apenas em algumas partes do mundo daquela época. Sim. Mas o evangelho de Cristo, através da vida deles, alcançou todo o mundo, de fato, todo o globo. Ou seja, Cristo falava até para o que as pessoas não entendiam naquela época direito, porque o mundo se limitava à vista e à noção que eles tinham de geografia daquela época. Mas hoje, o evangelho alcançou o globo, né? E vai além dele. Até o cientista que pisou na Lua, ele enaltece o nome do Senhor até na Lua. Ou seja, vai além do globo Terra. Então, acho que o meu comentário é esse. Eu acho muito maravilhosa a forma que Deus costuma trabalhar, que vai além da nossa visão. Se a gente vê um detalhe como esse, que parece não ser tão grande e relevante, mas tem sua grandeza, porque foi através desse ID que cada um de nós somos alcançados. Esse é o meu comentário hoje. Muito bem. E você vê aí um arquiteto, né, gente? Tem um arquiteto. Pessoal, presta atenção. Jesus foi o maior líder. Não tem outro, não tem para ninguém. Ele é maior. É o mais falado, mais comentado, mais odiado, mais amado, mais pregado. Ele não deixou, professora Sara, um escrito. Jesus não deixou uma frase escrita. Olha o potencial deste homem. Gente, ele nunca viajou além de 250 quilômetros. Jesus nunca foi além de 250 quilômetros. Nunca deixou um livro. E ele conseguiu influenciar até hoje. Porque nós estamos aqui sentados, olha aí. Vocês são meus irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. E o que nos une? Ainda tem a questão do Espírito Santo, né? Que essa parte que a gente sente, a alegria, a graça de Deus, a gente chora, a gente vê o céu, a gente vê
a glória. Gente, que coisa linda é participar da igreja. Muito bem o comentário aí, valeu mesmo, glória a Deus, é isso mesmo. Eles não pregaram em todo mundo, em partes, mas depois o evangelho prosseguiu. Quer dizer, é como disse Gamaliel, né? Gamaliel falou, ó, deixa ver, o que é de Deus permanece. Aí, permaneceu, né? A igreja. Só mais um comentário para a gente, ou pergunta para a gente já emendar com uma outra aula. Eu acho interessante também a questão dele ter não buscado para si, né, a glória quando ele estava aqui na Terra, né? Ele se esvaziou e criou novos líderes, porque comumente a gente vê líderes que quer o foco para ele, né? É um gerente da empresa, é o dono da empresa, é um líder religioso. Então, vários líderes, eles focam muito no poder e eles não conseguem reunir uma equipe de diferentes culturas, né? Porque eram 12 discípulos, muito diferentes. Sim. E hoje em dia, alguns deles seriam cancelados, né? Porque iam ser vistos como pessoas tóxicas, Exato. como Pedro. Né? Hoje em dia, os líderes iam acabar com os discípulos. Eles não iam criar discípulos como Jesus criou. Então, Jesus, de fato, é um modelo para a gente copiar todos os dias, né? Na nossa casa, na empresa. E essa humildade dele de colocar as pessoas em evidência, né? Ele curava, mas ele disse assim, vão e curem, em meu nome. Mas vão lá e façam. Então, ele não disse, não, todo mundo tem que vir a mim, tem que me escutar. Inclusive, ele colocava os discípulos para falar, né? Aqueles que não tinham habilidades e Jesus colocava eles em evidência. Isso é fantástico, assim, é para a gente, de fato, buscar todo dia e aprender um pouquinho mais, porque a gente nunca vai esgotar isso, né? Ele nunca será completamente conhecido por nós. Eu acho, assim, que a sabedoria de Deus é uma coisa tão fantástica que é limitado para a gente, né? Ele vai revelando aos poucos e a gente precisa aprender mesmo. Professora, excelente o seu comentário. Eu vi duas coisas importantes que a irmã colocou aí. Primeiro, a humildade de Jesus, né? A humildade de Jesus. Meu Deus. Olha, na época de Jesus, professora, existiam as botas dos centuriões eram de couro vermelho. Bota de couro vermelho naquela época dá para comprar um cavalo. O cavalo era uma fortuna. O cavalo valia uma propriedade. Dependendo do cavalo, então, meu Deus do céu. Então, os centuriões romanos usavam botas de couro vermelho. E o nosso Senhor usava sandália. Eu digo a vocês, a quem pertencia de fato a bota de couro vermelho? Era o Senhor Jesus. Mas ele usava sandália. Outra coisa bonita que eu vejo aí, interessante, onde é que Jesus nasceu? Ele não era rei dos reis? Não era senhor dos senhores? Ele tinha que ter nascido, sabe aonde? Lá no templo. Lá com banda de música, sabe? Ele vai nascer aonde? No fundo da manjedoura, lá em Belém. Mas ele era quem? Rei dos reis e senhor dos senhores. Sabe o que isso quer dizer? Não importa onde você nasceu, não importa onde você veio, mais humilde seja sua família, importa quem você vai ser. É lá na frente. Quem você vai ser. Outra coisa que a professora colocou aí, que achei interessante, foi a equipe. Preste bem atenção, professor, o negócio da equipe aí, ó. Os meninos aí vão me ajudar se estiver errado. Hoje em dia, como é que você forma equipe? Na ideia dos coaches, nada contra o coach, tá? Na ideia dos coaches, o que é? Você tem que buscar os excelentes, os caras bons, o que tem o ciclo 6.0, né? A ideia do coach hoje é reunir o melhor time, vamos fazer o melhor time da cidade, a melhor equipe de vendas, a melhor equipe de... Jesus escolheu os piores. Gente, aqueles caras eram uma dor de cabeça.
Olha, o João era melancólico, o Pedro era falastrão, o Tomé não cria direito, cada um tinha um problema sério. Jesus escolheu os piores, realmente os piores, mas depois com o Espírito Santo foram os melhores. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele é capaz de trabalhar com qualquer matéria-prima. Você não precisa ser excelente para Deus te usar. Basta ser você, com o coração aberto. Aleluia! E ele vai te usar o que você tem e o que você é. Glória a Deus. Ele não escolheu os melhores. Ele escolheu os piores para dizer, é possível, é possível. Amém. Daqui a pouco vai virar culto. Oh, glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Vamos mais uma aula ou quer dar uma pausa aí? Vamos, né? Vamos seguir. Vamos seguir? Vamos seguir. A pausa da segunda profecia. Tem lanche hoje, não? Tem não. Tem mais daqui a pouco. Nós... Se falar que tem, rapaz. Meu Deus. Vamos continuar então. Vamos lá. Não. Disciplina 6. Aula número 2, então. O helenismo, né? A história do helenismo. Vamos lá. Parte número 1. Parte número 1 da aula 2. Como a abrangência da literatura e cultura mudou a parte da história antiga? Ok. A ideia de Deus, sua obra e propósito, vem sendo tema central da vida de Israel, como também da igreja, desde os primórdios tempos. Porém, a ascensão do helenismo no mundo deu à teologia vários formatos de pensamentos. É claro que a Bíblia não veio da mentalidade filosófica grega, e nem mesmo sob a tutela mitológica helênica. No entanto, as linhas gregas da construção de saber e expansão didática serviram como ferramenta de propulsão à teologia hebraica, consequentemente cristã. Olha, eu vou ler de novo esse parágrafo. Olha, Deus. Gente, está chegando para mim aqui um... Desculpa, só um pouquinho. Está chegando para mim aqui um ovo maltine e um lanchinho. Minha esposa maravilhosa, obrigado. Amém, gente. Estou na benção aqui. A irmã Vânia aqui, ó, abençoada. Ovo maltine, glória a Deus. Não é grego não, tá? Foi levar no teatro. Obrigado. Eu vou... Como é que é, professora? Ela foi levar lá no teatro, onde você está. Vem aqui, vem por trás, vem por trás. Ó, eu vou ler de novo esse parágrafo, muito importante. É claro que a Bíblia não veio da mentalidade filosófica grega, nem mesmo sob tutela mitológica helênica. No entanto, as linhas gregas de construção de saber e expansão didática serviram como ferramenta de propulsão à teologia hebraica, consequentemente cristã. Isso eu vou explicar mais na frente depois. Há uma afirmação que deve ficar bem clara quando aproximamos a cultura helenista como uma das bases que calçou o evangelho no mundo. É que o cristianismo não é grego. E, para ser honesto, não é judaico. E não é romano também. Ele é cristão. Está fundamentado em Cristo. Esses três povos, gregos, romanos e judeus, estavam no propósito como ferramenta de extensão, propagação e aproximação, como poderia ter sido outra civilização. O fato de ter sido assim não muda a essência, a vida e o poder único do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo mencionou, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja louco, né? Paulo falou isso respondendo, gente, já a cultura grega. Preste bem atenção. Todo o Novo Testamento ele é uma resposta à cultura grega. A gente aplica para a vida espiritual, e é verdade, mas ele tem duplo sentido, a vida espiritual e uma resposta à cultura grega. Porque Paulo sabia que o evangelho viria da forma gnóstica, né? Então, interessante. Vamos lá, parte 2. Olha, estou mostrando essas fotos aí, essas fotos da região de lá, viu? Essa região lá. Inclusive, essa região aí da Grécia, da Macedônia, é tudo branquinho, pessoal.
O pintor morre de fome lá. Pintor lá morre de fome. Não pode pintar a casa lá. É tudo branquinho assim, ó. Interessante. É uma visão. De manhã, chega a dói os olhos assim quando o sol começa a bater. As aporias incoativas do cristianismo. Como uma ideia nova se centraria em uma cultura antiga? Essa é uma pergunta. Como uma ideia nova se centraria em uma cultura antiga? Estabelecer algo novo que mudaria as coisas velhas, que confrontaria as antigas práticas e apontaria um novo caminho, foi uma tarefa difícil para o cristianismo. Agora entendemos o porquê Deus fazer e realizar sinais com maravilhas, pois era o grande diferencial para se comparar com o que foi e o que haveria de ser. É interessante, porque muitas coisas que a igreja fez já se faziam na época. Agora, milagres não. Expulsar demônio não. Cura divina não. Aí sim, ó. E a presença do Espírito Santo, né? O descer do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo era o fator convencedor para aquela sociedade viciada em outros segmentos religiosos que não bíblicos ou cristãos. Veja esse registro. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Percebe que o selo de Deus, em face de todas as religiões da época, era o potencial da igreja na operação de milagres, curas e a força do Espírito Santo, ajudando a igreja a resistir um império forte e cruel como o de Roma. Preste bem atenção aqui numa coisa, pessoal. Lembra de Moisés lá no Egito? O que ele fez lá? Pegou na cobra lá, virou um cajado, tocou nas águas e tal, e virou sangue e pá. Deus só podia convencer Faraó através do sobrenatural. A mesma coisa aconteceu aí com a igreja no começo. A mesma coisa aconteceu com Elias, lá atrás, o Elias, lembra? O profeta de Baal, que clamava, o fogo não descia. Aí Elias clamou ao Senhor verdadeiro, o fogo desceu. Sempre assim. Deus sempre, por isso que eu falo, igreja tem que ter o sobrenatural. Tem muita igreja aí que está muito mundanizada no sentido linear, secular, antropológica. O que ela faz, todo mundo já faz. Anote aí, ó. Igreja que perdeu a unção, ela inventa programação. Eita! Igreja que perdeu a unção, fica inventando programação. Então, a igreja é o poder de Deus, gente. Igreja é para curar enfermo, expulsar demônio. Igreja é para atender a comunidade com palavra de fé, de esperança, de arrebentar, de levantar. Glória a Deus, isso é igreja. Porque se não for isso, é comum. Se não for isso, é igual a todos. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Marcos, antigamente, ele era farmacêutico. Eu falei um dia para ele é meu amigo há muitos anos, né? O Marcos e eu era amigo quando a gente ficou debaixo de uma árvore, enquanto Noé colocava os bichos na arca. Eu estava com o Marcos conversando debaixo de uma árvore, batendo papo, depois correr para a arca. Eu disse a Marcos, você prega o evangelho, você prega a cura divina e vende remédio? Aí ele falou assim, olha, quem crê, eu oro, Deus cura. Quem não crê, eu dou uma injeção. Aí... o cabo é sábio, não é não? O cabo é sábio. Se creu, eu orei, recebe. Não recebeu, não creu, não teve fé, passa na farmácia de um remedinho que vai ajudar. Mas é isso. Igreja é o poder de Deus. Foi isso que a igreja mostrou no começo. A Grécia tinha só blá, 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 filosofia. Até me perdoe reduzir a filosofia grega, blá, blá, blá. Não foi intenção minha. Mas era muito palavras. A igreja chegou com ação, com poder, com graça, com unção. Aí fez a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Parte 3. Quem Deus colocou lá? Para evitar a helenização do cristianismo, Deus levantou vários homens de valor. Entre eles, destaca o Clemente. De novo, o Clemente aí. O Clemente é o campeão.
A tradutora Rita de Cássia aborda da seguinte forma: Clemente de Alexandria, ou Tito Flávio Clemente, ateniense, nascido em 150 depois de Cristo e morto na Palestina. No caso aqui seria Israel. Palestina é um erro de analfabetismo histórico. Em 215 depois de Cristo, é tido por muitos historiadores e filósofos como o mais erudito dos primeiros pais da Igreja, atuantes do século III. Clemente era grande conhecedor do grego clássico, estilo em que foram escritas as obras de filosofia e de teatro de história da Grécia Antiga, bem como do grego comum ou koiné, no qual foram escritos os 4 evangelhos e os outros livros que compõem o Novo Testamento. Além disso, Clemente também conhecia a vasta literatura judaica lida na época, a exemplo da obra de Filão de Alexandria, que articulava o pensamento de Platão com a mística judaica. Olha que confusão que esse cara fazia. Todo esse conhecimento lhe deu a vantagem de saber escolher bem as ferramentas para a sua pregação em defesa do cristianismo. Posso dizer que Clemente operou uma helenização do cristianismo, isto é, assentou a mensagem cristã sobre as bases do pensamento grego, sobre o processo da compreensão lógica e argumentativa. Isso seria fundamental para o pensamento dos 2 maiores doutores da história da Igreja, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Exatamente, o Clemente soube usar a ferramenta. Eu me lembro de apóstolo Paulo lá no Areópago, eu estive no Areópago. Paulo foi de uma brilhante ideia. Ele leu lá, ao Deus desconhecido, isso era a cultura grega. Eu não vou explicar o que era isso aqui, porque vai tomar tempo. Ao Deus desconhecido. Aí Paulo fala assim, ó, esse Deus desconhecido aí, ele é o Pai do nosso Senhor. Aí começa a pregar. Então, esses homens, aí eu digo, gente, por isso que é bom o conhecimento. Por isso que é bom o conhecimento, porque você conhece os 2 lados, você tem como pregar o evangelho com conhecimento. Se o cara levantar a voz e falar, opa, essa parte eu conheço também, bora, vamos nesse nível aí, vamos lá. Porque você conhece o que ele conhece. E você tem a revelação da palavra. E isso torna você um grande apologeta, uma pessoa que pode elucidar qualquer nível de sociedade, porque você conhece. Isso que é importante. Aí que eu falo, ó, aí você tem uma pessoa que foi salva lá de dentro da maçonaria, outro foi salvo lá de dentro do não sei de onde. Ué, Deus permitiu que ele fosse lá, que ele conhecesse tudo. Depois que conhecesse o evangelho e tivesse o quê? Argumento para contrapor e para esclarecer. Aleluia. Vamos à última, para a gente abrir já um fórum aqui. A influência da Teodiceia sobre o cristianismo. Eu já falei Teodiceia na outra vez, lembra? Interessante notar que a Grécia vem destacar, em termos de teologia, é apenas para regulamentar o pensamento. Com todos os tratados expostos, não fica a menor dúvida. Então, a Grécia que fala da teologia, mas a igreja vem e regulamenta. Não há teologia por causa do pensamento grego. Para devagar agora. Não há teologia por causa do pensamento grego, em absoluto. E sim há pensamento grego tentando regulamentar a teologia. Me desculpe os filósofos, essa é a verdade. Embora tenham construído a terminologia, não significa revelação. Opa! Construir terminologia não significa revelação. Revelação é algo muito mais além. Muito mais além. Em termos de Teodiceia, a mesma chega com a tarefa de definir e relocar Deus acima dos seus atributos, ou reconhecimento de problemas da sua volta. A linha da Teodiceia na construção do pensamento cristão é trazer a ideia da razoabilidade do porquê Deus permitiu o mal, sendo que não é a promoção dele. Este é um dos exemplos que podemos dar a distância entre a filosofia grega e a construção da revelação do Evangelho. Aliás, o Evangelho explica as agonias do pensamento grego. Vou repetir. O Evangelho explica as agonias do pensamento grego. Toda a resposta da dúvida grega, o Evangelho responde. Simplesmente porque o Evangelho é o poder e a revelação de Deus. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Eu vou entrar ainda, mais na frente, sobre a questão do Evangelho responder à filosofia grega. É uma viagem. É uma viagem.
Eu vou dar um exemplo pequenininho, porque a gente vai entrar depois profundamente nele. Quando Jesus fala assim, ó, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando com Sócrates, com Platão e com Aristóteles. Porque, gente, não há nada demoníaco com Platão, com Aristóteles e com Sócrates. Nada demoníaco. É legítimo, tá? Eles não tinham Jesus, não tinha igreja, claro, 4 séculos antes, mas eles estavam com a agonia da alma grega. Era a busca da verdade. Pode dizer. É, não é, Kennedy? A Grécia procurava a verdade, não é isso? Eles queriam saber da verdade. Eles queriam saber qual era o caminho. Aí do caminho vai nascer o quê? O gnosticismo. Eles queriam saber qual que era a vida. A filosofia grega deu até a ideia de anatomia, e de química, e de física, na sua época, nesses questionamentos. Jesus aparece em cena e fala, gregos, abre parênteses aí. Ei, Sócrates, eu sou o caminho que você procurava, sou eu. Platão, eu sou a verdade, a inata e a outra, o que você quiser. E eu sou, Aristóteles, a vida. Jesus respondendo aos gregos. É fascinante essa jornada. A igreja vem, responde aos gregos, utiliza a língua e alguns costumes, padroniza, classifica e cristianiza. Show de bola. Um negócio assim maravilhoso. Vamos abrir para a gente discutir algumas coisas, algumas perguntas. Eu quero até pedir perdão se eu estou sendo muito, sei lá, a matéria é muito pesada, né? Mas, amém, eu tento falar de um modo coloquial para vocês entenderem melhor, né? Porque não é uma linguagem costuma nossa de falar, né? Amém? Vamos lá, então. Enquanto eu como aqui um pouquinho de biscoito que chegou aqui da minha esposa, aleluias. Isso aqui é o stick, isso aqui é antigo, rapaz. Eu era criança aqui, ó. Tem uns garotos que agarram por aqui. Oi, pastor. Eu vou fazer um comentário. Passa 2. Rapaz, eu vou fazer só um. Se quiser, eu boto Ô, Kennedy, eu sei que essa matéria você gosta dela, rapaz. Eu sei que essa matéria é sua paixão. Eu gosto de história, principalmente de Roma e Grécia. Mas uma coisa interessante agora eu vou olhar sobre um ponto de vista mais materialista acerca do cristianismo e o impacto dele dentro do Império Romano. Eu acho interessante que, tipo assim, quando você pega na cultura grega, principalmente na época, na era clássica, né, que tinha a grande disputa aí das polis gregas, né, principalmente Esparta e Atenas, que vai ter a guerra do Peloponeso, a gente tinha toda essa questão da polis do cidadão grego, ele como cidadão atuante dentro da polis. No momento que Filipe II e depois Alexandre o Grande ele começa a fazer a sua expansão, esse conceito da polis acaba caindo em desuso, porque já não é mais a questão do povo grego, e sim de vários povos, uma visão cosmopolita. Eu acho interessante que o cristianismo ele foi também uma religião que deu muito certo dentro do Império Romano, porque ele tem essa questão cosmopolita de que a etnia, a cidade, a cidade, no caso, na polis, a etnia, todos os tipo, a religião ela abraçava qualquer tipo de etnia e de povo. Então, isso eu acho interessante colocar aqui. Com essa expansão do império e a queda do conceito da polis e da democracia e da questão do império, começou a crescer sobre a questão de ter vários povos sobre um único canto. Então, a gente tem essa questão do cristianismo de abarcar todo mundo, diferentemente do conceito filosófico, cultural da Grécia antes. Acho interessante isso. Aí, e sobre a... Você tem que dar essa um pra gente. Eu tô pondo aqui. É verdade, viu? Isso aí tem chumbo aí. Vai, Kennedy, fale. Venha, Kennedy. Não, porque, tipo, traduzido. A religião cristã aceita todo mundo. Ô, Kennedy, é interessante porque
Na verdade, Roma assimilava os povos, trazia para si e dava outros nomes. Os deuses gregos, pelo menos, né? Lembra? Eles colocavam outro nome. A igreja, ela faz o contrário. Ela vai aos povos, ela revela a verdade e faz o cara melhorar. Interessante. Outro ponto importante das polis que o Kenny está falando aí, gente, polis são as cidades, né? A palavra idiota é uma palavra grega que dizia ID, que é o ID, identidade, ótica. Idiótica é quem olha para si. Seria o egoísta hoje. Idiótico. Então, eu só olho para mim. Alguém falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para todos. Vamos fazer a poliótica. Poliótica seria poliótica, para todos. Aí nasceu a política. A política, gente, isso é emocionante. A política nasceu para convergir as pessoas em torno de um bem comum para todos. Poliótica, olhar por todos. Então, a poliótica combateu a idiótica. Mas hoje, os idiotas são os políticos, né? Que coisa, como é que mudou? Como é que mudou? Muito bem, Kennedy, muito bem essa participação. Ó, essa apostila aí, Kennedy, é tua, viu? É tua linguagem. É maravilhosa essa apostila aí. Aliás, pode até corrigir, viu? Faça as correções aí para mim. Pronto. Isso. Pode corrigir, isso. Vice é do Recife, né? O Recife fala. Nossa. Recife chia demais, né? Recife chia demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mais alguém quer comentar ou vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Pronto. Né? Então, 5 minutinhos aí, 7 minutinhos, tá bom? Amém. Vamos voltar, então, para a nossa última aula de hoje, né? Vamos voltar já na apostila aqui para a gente já ir encerrando aqui o assunto. Eu creio que vocês já pegaram aí a ideia, né? Já pegaram a ideia dessa matéria. Então, a ideia está feita. Agora nós vamos entrar dentro mesmo para ver cada coisa interessante. Vamos ficar abismados do que nós vamos ver aqui. Vamos voltar para lá. Agora é a aula número 3, tá? Da disciplina História Helenista. Vamos então aqui. Opa, eita, o que foi que eu fiz aqui, Jesus? Só por Deus. Bora, vamos lá. Eita, foi lá em cima. Rapaz. Acho que... Vamos chegar aqui. Opa. Aqui, a aula 2. Não, a 2 já foi. Agora é a 3. Vamos lá. Eu bati na tecla sem querer aqui, rapaz. Desfiz tudo. Pronto. Aula 3, parte 1. O filtro de Clemente. O Clemente está fazendo sucesso hoje aqui. O som tá bom aí, gente? O som tá legal? A Paula saiu do ar aí, a Paula saiu. Quem que é o usuário do Zoom aí? É o outro irmão? É outro irmão, o irmão Silvano. Irmão Silvano. Um abraço, irmão Silvano. Deus abençoe aí. Silvano foi um patrístico, viu? O Silvano foi um presbítero do 1º século. Espera aí. Ah, lembrei de Silvano, rapaz. Gente, escuta essa aqui. Flávio Silvano, o nome dele. Eu estive nas catacumbas de Roma já 8 vezes. Na primeira vez que eu fui, eu estava tão emocionado, estava chorando, porque a igreja passou por ali, apóstolo Paulo passou, apóstolo Paulo teve ali, rapaz. Eu fiquei em cima de uma pedra que Paulo pregou, mas pense no arrepio. Arrepiou até a alma. Arrepiou até os ossos da alma. Quando eu fui saindo, eu vi assim, ó, sepulcro do presbítero Flávio Silvano. Ah, rapaz. Tinha um pedaço de uma pedra, daquela época, de mármore, né? Ah, peguei aquele pedacinho de pedra e coloquei no bolso. Vou levar isso para casa. A pedra do presbítero Flávio Silvano, do 1º século. Quando estamos saindo da catacumba, tem uma placa assim, ó. Atenção,
não leve nenhuma pedra do local, nada, que haverá inspeção. Eita, eu com vergonha, cheio de pastor, falei, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Agora já está aqui. Eu falei, Senhor, não estou roubando, eu não sabia, segue esse povo em nome de Jesus. Rapaz, eu passei por ele, ninguém me entrevistou, ninguém me, né? Eu saí de boa, aí cheguei no ônibus, falei, pastor, ó, eu consegui uma pedra. Mas, rapaz, como é que... Ah, mistério de Deus. Eu tenho essa pedra até hoje, do sepulcro do presbítero Flávio Silvano, do 1º século, lá em casa. Rapaz, muito interessante, viu? Mas não conte para ninguém não, pelo amor de Deus, não conte para ninguém não. Clemente... Gravado. Está gravado? Ih, pior que está mesmo, hein? Tem que editar isso aqui agora. Clemente, como um excelente erudito, nos presenteou com uma obra maravilhosa, Exortação aos Gregos. Nesta obra, Clemente procura elencar as bases do pensamento helenístico, que de alguma forma traziam uma ideia ou se aproximavam da verdade cristã. Entre outros pontos, a homilia enfática de Clemente sobre quem era o Logos divino. Olha aí, ó. A inteligência criadora de Deus. Assim, Clemente trazia Cristo ao pensamento grego. Então, lembra quando João escreve ali que o Verbo se fez carne e habitou entre... Gente, acorda. É João respondendo aos gregos. O que é o verbo para os gregos? É o logos. O logos é logos. Iota, eta, sigma, omicron, sigma. Iota, eta, sigma, omicron, sigma. É o logos. Aí Clemente fala, gente, sabe o logos, que é o verbo é Jesus. Faça, aconteça, pareça. Olha aí, ó. Jesus estava ali. Pessoal, presta bem atenção. Meu Deus do céu. Aquele verbo bará, que vem no hebraico, Baruque, é que eu posso criar, você pode criar. Baraque, bará. Baraque. Não, baraque é que eu posso criar. Bará, só Deus pode criar. O bará é só a criação de Deus. Quem que é o bará, gente? O bará é Jesus, o verbo. Deus não é o sopro, é o ruach. Ele falou e o verbo fez. Meu Deus. Aí o Espírito de Deus pairava. Olha aí os três juntos, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando junto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre trabalham junto. Anote aí, quer ver? Anote isso aí, ó. Jesus tira... Olha os três. Jesus tira a igreja do mundo. Anote. Jesus tira a igreja do mundo. Certo? O Espírito Santo tira o mundo da igreja. Santifica e tira as mazelas, os pecados. Não. Jesus tira a igreja lá do mundo, ele salva. O Espírito tira o mundo da igreja. E Deus tira a igreja da igreja. Anotou? Jesus tira a igreja do mundo. Isso não é uma mensagem, hein? Dá para pregar a mensagem. Ó. Jesus tira a igreja lá do mundo, salva. O Espírito Santo santifica, tira o mundo da igreja. E Deus tira a igreja da igreja. Porque nem todo que fala assim, o Senhor vai subir. Então, a igreja está no meio da igreja. Ali, os três juntos. De novo aí, ó. O verbo se fez carne. Para ser sincero, as dúvidas do pensamento grego eram legítimas. E como a Grécia alcançou o mundo com sua mensagem, o povo esperava que essas questões fossem... Eita, lá eu de novo aqui, ó. Para ser sincero, as dúvidas do pensamento grego eram legítimas. E como a Grécia alcançou o mundo com sua mensagem, o povo esperava que essas questões fossem sanadas. Então o Evangelho chega e traz a revelação de Cristo, o Logos de Deus.
A Grécia, o movimento helenista, usava a mitologia como escape de tudo que era místico e empírico. Por exemplo, a busca filosófica pela verdade era o tema em alta. Desta forma vem Jesus e responde aos gregos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Clemente, isso era um prenúncio necessário para a recepção da mensagem cristã do mundo. A exortação de Clemente aos gregos, cujo objetivo final também era a conversão destes, era munida de uma retórica eloquente, que visava deixar o caminho aberto para quem quisesse seguir a vontade do Pai. A base cultural helênica e a igreja primitiva. Um trecho magnífico de Clemente. Só um ponto aqui ainda. Qual foi a diferença de Jesus, o Logos, para os deuses gregos? Os deuses gregos apareciam no cenário, apenas isso, aparecia no cenário e eram adorados. O Evangelho traz um Deus que tem um Filho Deus, que ele é o Verbo e ele cria as coisas. Olha como muda completamente de lugar a questão. Então a igreja vem trazendo uma revelação totalmente diferenciada. Um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que faz as coisas acontecer. E aí a igreja olhou para a Grécia e falou: peraí, gente, ei, gregos, ei, verbo. O verbo é Cristo. O verbo é o Logos? O Logos é Cristo. É? E assim a igreja vai substituindo as dúvidas gregas por uma resposta cristã. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver esse trecho aí, gente, que o Clemente escreveu. Olha, esse texto aí, gente, tem 2000 anos, tá? 2000 anos, olha que bonito, tá em português, já está traduzido para você. Se tu queres, recebe, tu também a iniciação e tomarás parte no coro dos anjos em torno de Deus, enquanto o Logos de Deus se unirá aos nossos hinos. Este é o eterno Jesus, o único grande sacerdote do Deus único, que também é seu Pai. Ele ora pelos homens e os exorta. Escutai, tribos inumeráveis, mas ainda aqueles dentre os homens racionais, bárbaros e gregos. Eu chamo toda a raça humana a que eu sou criador pela vontade do Pai. Olha aí, o trecho do Clemente. Quero salientar a vocês que a palavra bárbaro, não é no sentido que temos hoje. O cara foi uma barbárie, né? O bárbaro, foi coisa bárbara. É porque os bárbaros eram violentos mesmo. Só que nada a ver. Bárbaro é porque não era romano. Tudo que não era romano era bárbaro. É simples de entender. Agora, os bárbaros, entre eles, havia muita gente muito ruim, né? Que fazia atrocidades. Aí, entre eles, tinha os vinques, que eram terríveis, né? O desafio não os impediu de crescer. De que forma o cristianismo foi evidenciado usando como veículo de comunicação a língua grega? Como lidaram com a exagerada colonização helenista? E de que forma a igreja soube separar crenças paralelas com a sua fé? O helenismo remonta da colonização grega, difundida por Alexandre o Grande, e até o século da Era Antiga, depois de Cristo. A forma helênica foi base para o idioma, os costumes, religião, arquitetura, na bacia do Mediterrâneo. O evangelho não encurvou a eles, e sim usou de suas ferramentas para ser propagado. Aí você vai ter o comércio, a diplomacia e a espada da filosofia. A globalização efetuada pelo Alexandre deu ao cristianismo um solo de condução rápida em termos de fronteira. É claro, já tendo também as estradas de Roma por toda a Europa. O grego foi transformado em língua franca, usada para o comércio. Eu falei isso, lembra? E diplomacia. Porém, com a miscigenação, ou seja, a mistura dos povos e a proliferação dos povos, Alexandre propôs em seu governo fazer do grego a base das ações da época. Sabe-se que a língua franca significa uma ponte de aproximação entre povos de diferentes idiomas. Então, elege-se a língua franca por ideal comum. A igreja passou pelo meio. Eita, de novo aqui. Hoje está meio estranho o computador. A igreja passou pelo meio. De um lado, a força da espada romana, do outro lado, a força do pensamento helenista enoísta. O poder de Deus
deu autoridade à igreja de passar pelo meio dos dois. Eita, rapaz, olha aí. A igreja vem e passa pelo meio da espada romana e do pensamento grego. O poder de Deus deu autoridade à igreja de passar pelo meio dos dois. A igreja não foi sufocada pela espada romana e nem suprimida pela cultura helenista. Ela invadiu o império, evangelizou o mundo. Em 3 séculos, depois do mundo inteiro, era 76% cristão. Um marco de avanço que mostrava a força do movimento. Sem espada, derramado seu próprio sangue, e nada e ninguém pôde segurar. Meu Deus! Gente, presta atenção numa coisa. Roma dizia, qualquer coisa, mata ele. Mata. A vida não tinha sentido. A igreja falava, qualquer coisa, perdoa. Bateu na face, vira outra. Bateu de novo, vira outra. Bateu a outra, aí dá um retorno. Não, isso não. Mas a igreja dizia, amai, né? Perdoai uns aos outros. É que teve um irmão, quando meu pai era pastor lá em Alagoas, teve um irmão lá da igreja, ele era pedreiro, ele estava construindo lá, carregando massa, aí chegou um gaiato na rua lá, falou assim, você é crente? Falou, sou. A Bíblia fala que tem que bater a face da outra. Deixa eu bater. Aí o irmão bateu, o cara bateu, pá, o irmão fez assim. Aí o cara falou, agora dê a outra. Aí, pá, bateu. Aí o irmão falou assim, você bateu uma face, eu dei a outra. Mas a Bíblia diz que o castigo vem do céu. Aí ele pegou a pá e pá na cabeça do cara. O cara caiu sentado e desmaiado. O povo não conhece Bíblia, rapaz. Isso é heresia, isso aí. A igreja veio fazendo isso. O castigo vem do céu. Tome a pá na cabeça. Olhe para cima que o castigo vem do céu. Mas olha, a igreja veio fazendo isso. A igreja veio dizendo, não é a espada não, é o amor. Não é a espada, é o abraço. Não é a espada, não é o verbo romano, grego, é Jesus que é o verbo de Deus. A igreja passou pelo meio dessas duas forças e conseguiu romper. Glória a Deus pela igreja, né? Glória a Deus pela igreja. Eu quero que vocês entendam nessa aula o clima da igreja, como que ela se estabeleceu naquela pressão, né? Que havia, né? Só o poder de Deus mesmo com a igreja de Jesus Cristo. A ascensão cultural. O grego foi um tipo de renascença. Lembra da renascença? Começou lá em Florença, século XIV, e depois aí a Idade Média veio, né? Toda valorizando a arte, a cultura, a poesia, a música. Então, o grego foi um tipo de renascença daquela época, né? Cultural na antiguidade. E era interessante, pois a igreja nasce em meio a esta ascensão cultural, quando era possível ver o proletariado indígena falando no latim. Ou seja, a classe trabalhadora que se opunha ao sistema já capitalista da época e viviam da força do seu trabalho sem nenhum meio de vida. Como também os escravos e a grande massa de libertos falavam nas ruas o grego, por causa do comércio internacional. Gente, rapaz, os escravos falavam grego, rapaz. Os escravos falavam grego, já pensasse nisso? Rapaz, os escravos falavam grego. Que coisa linda, né? Aí o evangelho chegou até eles. Aos poucos, o grego deixou de ser uma linguagem de negócios para a ciência do povo. Alexandre, por exemplo, além de conquistar centenas de cidades e dezenas de países, ainda fundou 70 cidades sob a influência grega. A igreja não sucumbiu, permaneceu, se impôs com graça, amor e o poder do Espírito Santo. Hoje vemos a cultura do mundo dentro das igrejas porque a pregação e a teologia são rasas, não tocam, não transformam, não impactam a comunidade. É preciso rever a base da igreja primitiva e redescobrir este evangelho autêntico, poderoso e transformador da cultura. Dizem que o Brasil possui metade de crentes da população, mas o crime aumenta, as drogas avançam, o adultério está em alta, a ideologia de gênero imperando. Onde está a igreja? Onde está o sal da terra? Glória a Deus. Então, a igreja nasceu naquele período e veio para influenciar.
que eu posso dizer? Olha, deixa eu lembrar aqui de uma coisa. Quando eu era pequeno, eu tinha meus 6, 7 anos, o meu pai foi missionário em Alagoas. Quem conhece Alagoas aí? Alagoas, estado de Alagoas, né? Alguém conhece? Então, aí, ó. Meu pai foi missionário naquela região de Messias ali. Messias, Itamaracá, aquela região ali. Eu lembro disso. Eu era criança, papai era missionário. Eu me lembro, sabe do quê? Que não tinha televisão, né, naquela época, e à noitinha, o povo se reunia na rodagem para contar história. Cada um tinha uma história. E tinha uma história do fogo corredor. Uma história chamada Fogo Corredor. Lembro até hoje disso. Que era um fogo que aparecia na madrugada em cima do aceiro de cana. E quem estivesse olhando, o fogo vinha e levava. Alguém ouviu essa história alguma vez, não? Fogo Corredor? Não? Alguém aí, não? É uma história, né? O Fogo Corredor. Eu não sei quantos é que sabe qual é a história. Aí, ó. O Fogo Corredor. O Fogo Corredor. É uma história local. Então, o que meu pai dizia? Olha o que meu pai dizia naquela época, aquele povo da roça lá. O povo da roça, gente. O povo não fazia um ó com copo, tá? O povo fazia ó com copo. O povo da roça. Meu pai dizia o seguinte: o fogo corredor existe. Aí o povo fazia assim. Mas há um fogo corredor que vem de Deus. E é um fogo que corre sobre a terra, chamado de Espírito Santo. Só que esse fogo não mata ninguém, ele vivifica. Gente, olha, ele pegou a ideia do fogo corredor e fez uma mensagem. Já pensasse nisso? Então, é isso que a igreja fez. Ela pegou, da época, o que se fazia, transformou em evangelho, em pregação, e ela lutou contra duas forças, a espada de Roma e a cultura grega. Ela passou pelo meio, dentro de 3 séculos, a Roma estava cheia de cristão, a Grécia cheia de cristão e o mundo inteiro evangelizado. Tamanha a força da igreja. Sem política, sem dinheiro e sem espada. Unicamente na unção do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja. Essa é a igreja. É isso que falta. Essa unção do Espírito Santo de Deus. Vou lhes falar uma coisa para vocês. Eu vou até pausar aqui, porque eu não quero gravar isso. Só um pouquinho. E foi isso que a igreja mostrou para o Império Romano. A igreja nasceu debaixo da espada. Meu Deus, gente, o povo era para ser massacrado pelo Império Romano. Deus não deixou. Deus não deixou. Levantou a igreja. Quanto mais matava crente, mais nascia crente. Era uma praga santa. Matava 10, nascia 100. Matava 100, nascia 1000. E a igreja venceu. A igreja venceu. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar, então, com o nosso fórum. Quem alguém quiser comentar ou perguntar, a gente vai encerrando por hoje. Não tem prova, não. Tranquilo, glória a Deus. Mas já está 2,5 garantido aí na nota para vocês. Amém? Que bom. E é porque não ia ter culto, né? Toda hora. Oi? No início você disse que não ia ter culto, assim, a gente não ia dar glória a Deus, não sei o quê, mas toda vez tem. Glória a Deus, amém. É a igreja, né? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E um dia nós haveremos de subir os portais de pérola e veremos os irmãos que foram com Cristo e estaremos para sempre junto com o Senhor numa grande festa, sem nunca mais acabar, sem nunca mais haver uma despedida. Glória a Deus. Amém. É isso que nos une, Deus. É isso que nos une. Aleluia. Amém. Está aberto aí, então, quem quiser perguntar ou comentar alguma coisa. Alguém? Ninguém. Amém. Glória a Deus. Então vamos para casa glorificando a Deus e sabendo que fazemos parte de um grande projeto chamado igreja. Ela venceu. A igreja venceu a espada de Roma, a igreja venceu a perseguição judaica, a igreja venceu
a Inquisição Romana, que matou 25 milhões de crentes. A igreja venceu o Santo Ofício. A igreja venceu o nazismo. Hitler falou que Cristo era uma farsa e o cristianismo ia morrer em 50 anos. Morreu o nazismo, quem era a farsa era ele. A igreja venceu o comunismo, que disse que ia trancar a igreja e nunca mais ele ia sair. O missionário falou para o imperador, para o chefe da Rússia: vocês querem trancar Deus, vai ter que trancar o vento. Aleluia. A igreja venceu a corrente de bambu, a igreja venceu a cortina de ferro, a igreja está vencendo até os dias de hoje. E a igreja vai vencer para sempre. Não tema. Ah, porque o governo, porque a esquerda, porque não sei o quê. São só 4 anos. O nosso Deus reina para sempre. Está no trono para sempre. E sempre reinará. Glória a Deus. Paz a todos. Uma boa semana. Até a semana que vem. Shalom. Shalom.